Olá pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês em mais um bloco de resolução de questões, agora trazendo as questões do LibreOffice Calc, que é o concorrente aí do Microsoft Excel, porém ele é um software livre, então a gente não precisa pagar para adquirir. Uma outra coisa que a gente também precisa lembrar é que todas as funções utilizadas no Microsoft Excel podem sim ser utilizadas no LibreOffice Calc. Então, a banca IDECAN, que é a banca do seu concurso, sempre cobrou questões que são comuns, as funções são comuns aos dois aplicativos. Tranquilo? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa resolução de questões. Olha só, nessa primeira questão, ele traz duas planilhas, né, para a gente, e descreve a situação. As planilhas das figuras A e B fazem parte de um mesmo arquivo, ou seja, de uma mesma pasta de trabalho, como é chamado lá no Microsoft Excel, ou mesmo arquivo, como é chamado aqui no LibreOffice Calc. E foram criadas no Calc do pacote, ele traz a versão do Calc, né, que ela foi criada, e português Brasil, ou seja, as funções todas são em português. Tendo sido inserida em PL1 na célula D4, olha só, D4 é essa célula que eu acabei de colocar aqui em amarelo. D4 é ela. O que é que tem nesta célula? O que é que ele escreveu nesta célula? Uma fórmula que determina o segundo maior número. Pessoal, a IDECAN adora fazer uma pegadinha com essas questões. Presta atenção. Existe uma fórmula chamada mínimo, aonde eu especifico o intervalo e esse intervalo, deste intervalo, nós vamos calcular o valor mínimo, ou seja, essa função sempre vai ter somente um resultado, que é o valor mínimo. Porém, existe uma outra função chamada menor, menor, aonde nós vamos trabalhar com o intervalo e também a posição do número. Todos os dois parâmetros são obrigatórios. Beleza, professor? Mas na questão, ele está pedindo o segundo maior. Vamos lá. Na questão, nós vamos ter o seguinte, ó. Existe a função máximo, que retorna o valor máximo desse intervalo, como também nós temos a função mínimo, como a gente colocou lá em cima, certo? Eu também tenho a função maior, aonde eu vou especificar o intervalo e a posição. Tranquilo? Mínimo, máximo, menor e maior. Para essa situação que a gente está querendo na questão, nós precisamos calcular o segundo maior. Para esse cálculo do segundo maior, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, pegar aqui o verde. Igual maior. Qual é o intervalo que eu quero aí? Olha aqui, ó. A2, B2, C2 e D2. De A2 até D2. Ok? Qual é o que eu quero? O segundo
maior. Tranquilo? O segundo maior de A2 até D2. Perfeito? Então, o que vai estar escrito na célula D4 é essa fórmula aqui. Vamos agora para a continuação da questão, né? Em seguida, foi inserida em D2 da planilha PL2, lembre-se, planilha PL2 é essa outra planilha aqui, ó. Opa, é essa planilha aqui, ó. PL2, certo? Nesta planilha foi inserida em D2 uma fórmula que transfere o número 17 de D4 em PL1 para D2 de PL2. Oh, preste atenção no que ele fez. Isso aqui é uma planilha PL1. Aqui eu tenho outra planilha PL2. Ele vai pegar esse valor 17 e vai trazer para onde? Para cá. Mas, professor, ele pode copiar e colar. Mas na questão não vem assim. A questão quer saber o que você escreveu em D2. Olha lá. Em D2, o que você escreveu para que aparecesse o valor 17. Olha que simples. Qual é o nome da planilha aonde está o valor 17? O nome da planilha é PL1. Ponto. Qual é a célula que o número 17 está na planilha 1, na PL1? A célula D4. Então, nós temos, olha, maior, dois pontos, não, maior A2, dois pontos D2, ponto e vírgula 2, e PL1, ponto D4. Nesse caso aqui, temos como resposta correta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vocês vão ver, pessoal, que são questões muito parecidas, mas muito parecidas mesmo. O que mudaram foram os dados. Olha lá. As planilhas das figuras A e B, que é a planilha ID1 e a planilha ID2, foram criadas no Calc do pacote LibreOffice em português e fazem parte de um mesmo arquivo. Então tá aí. Olha o que ele traz aqui para a gente. Em D5 da planilha ID1, novamente, vou marcar ela aqui, ó, da planilha ID1, foi inserida uma expressão que determina o segundo maior número entre todos nas células A3, B3, C3 e D3. Então, para eu não repetir a explicação da questão anterior, eu já vou colocar aqui direto, não é isso? Então, aqui eu inseri igual maior. Qual é o intervalo? A3 até D3. Qual é o valor que eu quero? O segundo maior. Então, a posição do número é A2. Aí já foi. Em D3, da planilha ID2, foi inserida uma expressão, só diminuir um pouquinho para poder caber aqui. Foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado em D5 de ID1 para a célula D3 de ID2, que é o nome da planilha. Presta atenção, pessoal, o que foi feito. Pegou esse valor daqui e trouxe para cá. Certo? Nesta planilha ID2, o que ele escreveu?
Qual é o nome da outra planilha? ID1. Ponto. Qual é a célula que ela se encontra? D5. Ok? Então, temos aqui maior A3, 2 pontos, D3, ponto e vírgula 2 e ID1, ponto, D5, letra A, nossa questão de número 2. Vamos lá para a questão de número 3, também aí do nosso LibreOffice Calc. Em D9 foi inserida a expressão soma A7, eu vou até colocar aqui, vamos reproduzir a planilha, né? D9. Daí é. Vamos fazer uma planilhazinha auxiliar para que a gente não corra o risco de errar. D9, D10, D11. Em D9, devagarzinho, foi inserido soma de quem? A7, ponto e vírgula, A11, cifrão D, cifrão 7. Ok? Escreveu isso aí nessa célula, né? Que é a célula D9. Para finalizar, a célula E11 foi selecionada e executado o atalho de teclado Ctrl V. Ele copiou o conteúdo da célula D9 e colou na célula E11, aqui, ó. Consequentemente, como é que ele ficou escrito? Essa fórmula ficou escrita? Bem simples. Olha só. A função continua a mesma. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho para a gente poder enxergar com mais clareza. A fórmula continua a mesma. A coluna A, eu movimentei a referência relativa para a direita. Consequentemente, eu vou acrescentar mais uma coluna. Então, se era A, como eu movimentei para a direita, vai ficar a letra B. Se era o número 7, como eu movimentei para baixo, eu vou aumentar dois valores. 9, ponto e vírgula. Outra referência relativa. A, aumentei uma coluna para a direita, vai se transformar em B. 11, para baixo, aumenta o número de linhas. 12, 13. B13, ponto e vírgula. Agora estamos diante de uma referência absoluta. O que quer dizer isso, professor? Esse cifrão antes da coluna e antes da linha. Simplesmente eu não vou alterar nenhum dos valores. Continua cifrão D, continua cifrão 7. Fechado? Então, a questão pergunta agora o seguinte, ó. Os valores mostrados em D9 e E11 são respectivamente. Vamos lá. Em D9, quais são os valores que eu tenho lá? A7. A7 é o número 27. Mas, na operação de soma que a gente está fazendo, A11 é o número 33. D7 é o número
5. Então, aqui eu tenho o resultado 65 na célula D9. Na célula D11, qual o resultado que eu tenho? B9, qual é o valor de B9? 22. Mais B13, que é o número 14. E D7, que novamente é o número 5. Ele se repetiu, não é isso? Então, eu vou ter 22 mais 14, 36. 36 mais 5, 41. Letra A. Fechado? Vamos para a nossa próxima questão. A planilha abaixo foi elaborada no software de planilhas Calc da suíte LibreOffice 7.3.2, né? A mesma versão que ele já falou anteriormente. Em F5, F6 e F7, olha aqui, ó. Nestas células, preste atenção, F5, F6 e F7. Ok? F5, F6 e F7 foram inseridas expressões por meio da função menor, aplicada sobre as células B5 até D7. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele utilizou a função menor. Consequentemente, a função menor ela é composta pelo intervalo e a posição. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente já elimina a letra A e a letra D, porque a função menor não está com o intervalo. Desculpe, não está com a posição. Está somente com o intervalo. Então, já eliminei duas. E vamos lá. Qual é a função, por exemplo, que ele escreveu em F5? Em F5, para ele capturar aqui o menor valor, menor B5, dois pontos, D5, ponto e vírgula, 1. E isso ele escreveu na célula F5. A expressão... Peraí, eu cortei aqui uma parte. Pronto. Em G5, F5 está aqui. Agora vamos para G5. Continuando. Foi utilizada uma expressão por meio da função multi. A função multi, como o próprio nome já diz, ela é para multiplicar, que determina a multiplicação dos conteúdos das células E5 e F5. A expressão inserida em G5 foi copiada para G6 e G7. Então, olha só. Quando eu copiar esta expressão, preste atenção, para baixo, lembram que na questão anterior a gente fez essa movimentação? Bora lá. Como é que ela vai ficar? Igual, multiplicar, E6 e F6. Entendido? Em G8, que é o nosso último estágio aqui do nosso enunciado, em G8, foi inserida uma expressão que adiciona, ou seja, soma, não é? Os valores mostrados nas células G5, G6 e G7. Vamos para cá. G5, G6 e G7.
G8. Qual é a fórmula que eu vou escrever aqui? Igual a soma. Quais são as células? Né? G5, G6 e G7. Todas essas aqui, ó. Ou desculpe. G5, G6, G7. Todas essas. Então, qual a expressão que eu vou colocar aqui? Soma de G5 até G7. Perfeito? Vamos lá. Menor B5, 2 pontos, D5, ponto e vírgula 1. Ok. Multiplicar. Vou voltar aqui. Opa. É 6, aqui. Menor B5 até B5, ponto e vírgula 1. Multiplicar. Deixa eu ajustar aqui. Para. Fica quieto aí. Multiplicar E6 e F6 aqui. E a soma de G5, 2 pontos, G7. Tá aqui. Percebam que a letra B está errada porque eu não utilizo esses 3 pontinhos aí. Ela só está errada por causa disso. O restante da letra B. E também no caso aqui, ó, ele usou o ponto e vírgula. Seria 2 pontos. Fechado? Então, só a questão de pontuação que deixou a letra B errada. Questão 4, letra C. Vamos lá para a nossa questão do número 5, né? A planilha da figura foi criada no Calc do pacote LibreOffice 7322, tal. A partir da inserção da fórmula. Então, olha só, pessoal. A gente precisa entender como é a estrutura da função si. Certo? A estrutura da função si é o seguinte. Ela é composta por 3 parâmetros. A condição. O segundo parâmetro. Se essa condição é verdadeira. E o terceiro parâmetro, se essa condição é falsa. Tranquilo? É assim que funciona. Então, nesse caso aqui, eu vou ir substituindo já os valores. C3. Quem é C3? C3 é o 19. Menos A2. A2 é quem? 13. Maior que 5. Isto que eu acabei de escrever é a condição. Ok? Se essa condição for verdadeira, vai aparecer na célula a informação. Percebam que, por ser um texto, ele está entre aspas duplas. Ok? Continuando. Se, que agora é o falso. Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa aqui é verdadeiro. Vamos agora para o falso. Que aí eu vou ter uma outra função se aqui. Se C3, que é 19, menos A2, que é 13, for o quê? Menor que 4. Novamente, eu tenho aqui, ó, outra condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou ter o termo vigilância. Eu vou abreviar aqui para poder não caber. Vigilância.
Caso contrário, vai ser sanitária. Fechou? E fechou. Novamente, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e falso. E, para fechar, tudo isso é o falso da primeira condição. Veja que eu tenho duas condições. Então, vamos lá. Deseja-se saber, primeiramente, o conteúdo mostrado na célula C4. Certo? Na célula C4, que é essa aqui, ó. Nas condições atuais, sem alteração. Para finalizar, se o número 19 exibido em C3 for alterado para 18, qual seria o conteúdo da célula C4? Então, primeiramente, do jeito que essa função está escrita, né, a primeira situação. Do jeito que a fórmula está escrita, sem alteração, o valor que está em C4 é 19 menos 13, eu vou ter o valor de 6, correto? 6. 6 é maior do que 5, verdadeiro. Então, na primeira situação, em C4, vai ser mostrada a palavra saúde. Aí eu vou continuar. Para finalizar, se o número 19 exibido em C3 for alterado para 18, então aqui não vai ser mais 19, vai ser agora 18. Certo? 18 menos 13 é maior do que 5? Não. Então, a segunda situação é o seguinte. Em C4, eu vou ter 18 menor do que 13. 18 menos 13. 18 menos 13 é maior do que 5? Sim ou não? Não. Então, vem para cá. 18 menos 13 é menor do que 4? Não. Então, a resposta é sanitária. Saúde e sanitária, no caso aqui, letra C, né? Questão 5, letra C. Fechou? Vamos lá para a questão de número 6. A planilha da figura foi criada no software Calc do pacote de aplicativos LibreOffice e tal, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em D4, foi inserida uma expressão que determina a média aritmética entre todos os números nessas células aí, certo? Então, olha, quando ele fala aqui no enunciado em média aritmética, pessoal, nós vamos ter esse cálculo aqui, ó. Esta função média aritmética, né, é realizada, o cálculo da média aritmética é realizada por essa função. Entre todos os números nas células A2, B2, C2 e D2, pode se tratar de um intervalo A2 até D2, certo? Isso aqui foi a primeira situação. A segunda situação, em D6, que é aqui, ó, foi inserida a expressão mod D4, ponto e vírgula, 2. O que é que essa função faz? Ela calcula o resto da divisão. Quem é D4? D4 é 25.
E eu vou dividir por quem? Por 2. 25 dividido por 2 vai dar 12. 24. Oh, peraí. O resto é... Então, o resultado dessa função é 1. A segunda afirmação é essa. E vamos para a terceira. D6. Quem é D6? D6 é o número 1, correto? A gente acabou de calcular aqui, ó. D6 é o número 1. Menor ou igual a 0. Eu vou ter aqui verdadeiro. Eu vou ter aqui falso. 1 é menor ou igual a 0. Verdadeiro ou falso? Falso. 1 é maior que 0. Então, os resultados que a gente vai ter são a média de A2 até D2, o número 1 e F, que é o resultado aqui da nossa terceira afirmação. No caso, a questão 6, letra D de dado, média de A2 até D2, 1 e F. Tranquilo, né, minha gente? Vamos continuar aqui para a gente finalizar nossa listinha de exercícios. Vamos lá agora para a questão de número 7, não é isso? Olha só, ela trouxe duas situações. Em A4, foi inserida a expressão igual, mod, que é o resto da divisão, maior A2, 2 pontos, D2, ponto e vírgula, 3. Então, o dividendo vai ser o terceiro maior valor de A2 até D2. E o divisor vai ser o número 5. Então, preste atenção. A função mod, ela vai dividir este valor por este aqui. Que valor é este? Vamos lá, vamos resolver ela, né? Qual é o maior valor de A2 até D2, só que ele quer o terceiro. Vamos para cá. De A2 até D2, temos esses valores. Ó. Qual é o primeiro maior valor? 22. Não é ele. Qual é o segundo maior valor? 19. Não é ele. Qual é o terceiro maior valor? 18. Então, o terceiro maior valor nesse intervalo é 18. Já achei o meu dividendo. E agora eu tenho o divisor. Vamos lá. Cálculo auxiliar. 18 dividido por 5. 3. 15. Sobrou quem? 3. Então, o resultado desta função, que é o resto da divisão, é o número 3. Então, a primeira situação, eu já tenho o retorno, que é 3. Vamos agora para a situação número 2. Se A4, quem é A4, pessoal? Aqui não tem nada, né? Então, em D4, foi inserida essa expressão. Mas em A4 tem que número? Está aqui, ó. A4 é o número 3. Lembre-se que a gente escreveu essa função na célula A4.
certo? A4 tem o valor 3. Se 3 for menor ou igual a 2, é a condição da função se. Se essa condição for verdadeira, nós temos a palavrinha Nordeste. Se essa condição for falsa, nós temos a palavrinha Sudeste. Condição, verdadeiro e falso. 3 é menor do que 2, verdadeiro ou falso? Falso. Aí, ó. Então, o meu retorno é Sudeste. Então, nessa questão de número 7, nós temos aqui 3 e Sudeste. Letra C de casa. Vamos lá para a questão de número 8, não é isso? Analise as afirmativas sobre teclas de atalho na ferramenta LibreOffice Calc 5.2.3, versão mais anterior, porém, eu tenho as mesmas características. Alt mais Page Up move uma tela, né? Move uma tela para a esquerda. Alt Page Up move a tela para a esquerda. Shift Page Up seleciona todas as células da atual até a última célula da linha. Não. Para fazer isso, teria que ser Shift, Ctrl, seta para a direita. Para fazer isso, seria Shift, Ctrl, setinha para a direita, para selecionar até a última célula da linha. Então, tá errado. Ctrl mais a tecla de subtração, Ctrl menos, diminui o zoom da planilha em um nível. Também não, pessoal. Ok? Temos aqui letra A. É uma questãozinha bem específica aí de teclas de atalho, né? Não é muito tradicional no Calc vir cobrando as teclas de atalho, mas tivemos esse exemplo aí. E, novamente, vamos aqui voltar para os nossos cálculos, não é isso? Aí, nas alternativas. A primeira afirmativa. Se em D11, então, olha só, D11, pessoal, é essa célula aqui. Deixa eu colocar ela de amarelo para a gente ver. D11 é essa daqui. Ó. Foi inserida a expressão se B7. Quem é B7? B7 é 22. Tá aqui, ó. Se 22 for diferente de 22, a resposta vai ser C7. Caso contrário, C6. Então, eu tenho, novamente, na função se, condição, verdadeiro e falso. Certo? Condição, verdadeiro e falso. Vamos lá. 22 é diferente de 22, sim ou não? Não. Falso. Então, a resposta vai ser C6. Quem é C6? Ó, a resposta dessa função é Mucuripe. Tranquilo? Porque 22 é diferente de 22? Falso. A resposta vai ser C6. Quem está na célula C6? Mucuripe. Tranquilo? Então, a primeira afirmativa, né, já estamos vendo aí que ela está correta.
Eu já elimino aqui a letra A e a letra E. Vamos para a segunda. Para mostrar o valor 20 na célula D12, olha só, que é esta daqui, vou até colocar de outra cor. Na célula D12, foi inserida a expressão mede A10 a 2 pontos a 13, que determina a média aritmética entre todos os números das células A10, A11, A12 e A13. Pessoal, mede, a função mede, ela calcula a mediana. Mediana não é a média aritmética, ou seja, essa questão está falsa. Para ela calcular a média aritmética, teria que ser média. Tranquilo? Terceira afirmativa. Para mostrar... Sim, então já arriscamos aqui também a letra B, né? Para mostrar o valor 28 na célula D13, olha aqui, a célula D13 é essa, né? 28 na célula D13, foi inserida a expressão soma A10. Quem é A10? 17. 17. E A13? A13 é quem? 11. 17 mais 11, 28. Então, afirmativa verdadeira. Tranquilo? V, F, V. Questão 9, letra C de casa. Tranquilo? Vamos embora para a nossa última questão da listinha. Um usuário utiliza o editor Calc da suíte LibreOffice para produzir planilhas eletrônicas em seu trabalho. As teclas de atalho utilizadas para abrir a caixa de diálogo, formatar células. Pessoal, para formatar células, vamos utilizar a tecla de atalho Ctrl 1 para exibir a caixa de diálogo de formatação de células. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Espero que tenham gostado. Em breve vamos ter mais questões mais vídeos de questões de resolução da banca IDECAM. Belezinha? Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.